Cores galácticas, carruagens, corrida espacial, corrida de Daytona. Mas o que isso tem a ver com esse carro? Seria pela modernidade? Conforto? Assistam comigo até o final que vocês vão entender essas ligações. É novo por aqui ou já conhece meu trabalho há algum tempo? Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para você ficar sempre atualizado de tudo que acontece por aqui. Não esqueça de conhecer as outras matérias disponíveis aqui no canal, feitas especialmente para você que é apaixonado por carro. Galaxy, tudo o que você precisa saber. Segue a vinheta. Para conhecer melhor esse gigante, nós precisamos viajar para os Estados Unidos dos anos 50. No país sede da Ford, a fábrica criou e trouxe ao público a linha Galaxy em 59. O nome Galaxy 500 surgia anunciando a versão top de linha do Ford Fairlane, até então o mais cobiçado sedã da marca. O elo de ligação para a versão Tupiniquim era o Ford Galaxy 500 americano de 66, o qual utilizava a mesma plataforma, dispondo das mais diversas opções de carrocerias, que iam desde peruas até cupês esportivos com motores de 7 litros e mais de 400 cavalos de potência. Mas por aqui, a única carroceria utilizada foi o sedã de 4 portas, e a motorização escolhida foi o motor V8 272, que já era usado por aqui nos caminhões da marca. Alguns detalhes estéticos foram substituídos, em função de um melhor aproveitamento da linha de produção. Apresentado no 5º Salão do Automóvel de 1966 em São Paulo, a Ford apresentava o seu luxuoso e grande sedã. O Galaxy chamou a atenção pelo seu tamanho, pelo seu requinte, por ser o primeiro automóvel de passeio nacional da Ford e primeiro sedã de grande porte fabricado no Brasil. No dia 16 de fevereiro de 67, o primeiro Ford Galaxy saía da linha de montagem, equipado com o robusto propulsor da F100, o V8 de 4,5 litros com 164 cavalos e 34 kg de torque, acoplado a um câmbio manual de 3 marchas. Com o motor 272, ele alcançava 160 km por hora, dentro dos padrões da época, com o 0 a 100 em 15 segundos. Quanto às dimensões, a primeira edição, chamada Galaxy 500, media 5,33 m de comprimento e 2 metros de largura, pesando 1.780 kg. Ele era construído sobre um chassi de longarinas de desenho perimetral e trazia carroceria de linhas retas, com deformação programada na frente e na traseira, o que evidenciava a segurança. As suspensões tradicionais empregavam molas helicoidais bastante macias, em benefício ao conforto, mas os freios eram a tambor nas 4 rodas. Internamente, o fino acabamento tinha apliques de madeira de jacarandá no painel, portas e também nos macios bancos, que mais pareciam sofás. Com relação à estética, sua tapeçaria era feita para combinar com os demais acessórios, com detalhes desenhados em alto relevo e a chamada costura eletrônica, que combinavam os bancos com as forrações das portas, assim como os filetes cromados que se misturavam ao tecido, resultando em um visual requintado e moderno. No total, o comprador tinha 60 combinações para montar o seu Galaxy 500. O Galaxy 500 estabelecia novos padrões de conforto, luxo e status. Contava com um generoso espaço interno, rodava muito confortavelmente e tinha um motor silencioso para os padrões da época. Outro fator de destaque foi de ter sido o primeiro carro do Brasil a contar com direção hidráulica. Apesar de atualmente esse ser um adicional relativamente comum, na época foi algo revolucionário. A sua condução era tão leve que era possível dirigi-lo com um dedo. A incoerência de um carro tão luxuoso era o fato de não ter câmbio automático e nem ar-condicionado. Sobre o seu nome, foi uma alusão à era da corrida espacial, que ocorreu na segunda metade do século XX, entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América, pela supremacia na exploração e tecnologia espacial. No entanto, Galaxy remete à palavra inglesa Galaxy, traduzida em português como galáxia. Já o número 500 é dedicado à vitória da Ford na famosa prova americana, as 500 milhas de Daytona, no ano de 58. Além disso, ele vinha com cores que remetiam a elementos espaciais. As cores comuns traziam nomes que faziam alusões a elementos do espaço, como vermelho Marte, bege Terra, verde Júpiter, preto sideral, cinza cósmico e azul infinito. Opcionalmente, a capota poderia vir na cor branco glacial, criando assim o efeito sai-blusa. No final da década de 60, a Ford trazia mais uma versão luxuosa do sedã. O chamado LTD vinha como evolução do Galaxy 500. O seu nome era a abreviação do vocábulo Limited em inglês. Ele foi apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo de 69, onde, assim como seu antecessor, arrancou suspiros dos entusiastas do automobilismo.
Sua fabricação começou no mesmo ano e só foi encerrada em 83. Na época ele era tão exclusivo que era anunciado como o carro menos vendido do Brasil. Seu interior fazia jus à proposta, era espaçoso e luxuoso, com bancos revestidos em cetim e detalhes internos em madeira e jacarandá. O câmbio automático Ford O-Matic de 3 marchas era importado da Ford americana e foi o grande diferenciador do LTD, o primeiro veículo nacional a oferecer essa opção, o que refletiu em sua grande aceitação no mercado. A versão era equipada com um novo motor, o 292 V8, que já vinha equipando as últimas versões de 68. Este motor era o 272 redimensionado, agora com 4,8 litros, rendendo 190 cavalos. Com o 292 como opcional no Galaxy 500 de 1970, ele alcançava 160 km por hora com 0 a 100 em 15 segundos. Já o LTD era mais lento, devido ao câmbio automático, que privilegiava a maciez, saindo da inércia aos 100 km por hora em 18 segundos e atingindo o máximo de 150 km por hora. A partir de 1970, o motor 292 seria montado em toda a série Galaxy. Além da letargia, os 1.800 kg do LTD tinham também dificuldade na frenagem, o que só seria corrigido em 72, com a chegada do freio dianteiro a disco opcional. O Ford LTD trazia a mesma carroceria do Galaxy 500, mas vinha com diferentes detalhes mecânicos e de acabamento. O interior era sofisticado, com bancos revestidos em cetim, carpetes em buclê de seda, banco traseiro com descansa-braço central escamoteável e detalhes das portas e painel em madeira de jacarandá. Contava ainda com eficiente isolamento acústico, luzes de cortesia nas portas dianteiras e ar-condicionado, só que este com a evaporadora pendurada sobre o painel. O teto tinha acabamento de vinil, porém com vigia traseiro pequeno, dando ao LTD um ar luxuoso e exclusivo. Nova grade, emblemas exclusivos e as belas calotas completavam o visual externo do luxuoso sedã de grande porte. Como curiosidade, o desprendimento das calotas metálicas das rodas, voadoras como foram assim conhecidas, foi um grande problema vivenciado pelo Galaxy, Landau e LTD. Os grampos de fixação não eram eficazes e as calotas se soltavam com facilidade, em situações até perigosas, pelo potencial de ferir alguém ou causar danos a terceiros. O problema foi resolvido somente em 82, por meio de fixação central de um parafuso. Em 1970, para atender uma outra fatia do mercado, a Ford lançava uma versão mais básica do Galaxy, conhecido por Galaxy Standard. A versão espartana possuía um acabamento mais simples e não contava com ar-condicionado e nem direção hidráulica. Sem a sofisticação costumeira, ele permaneceu no mercado apenas até 72, representando aproximadamente 10% de toda a produção do Galaxy. Em 1971, a Ford lançava o Landau, como uma evolução do LTD. Após seu lançamento, se tornou o modelo mais exclusivo da icônica família Galaxy. Na época, ele foi um dos carros mais luxuosos e exclusivos a circular no Brasil, diferenciando-se dos seus antecessores por alguns detalhes. A traseira ficou menor e as luzes de marcha ré deixavam de ser integradas às lanternas, passando a ser localizadas nos para-choques, onde foram mantidas até a linha em 1980. Ganhou também um adorno em forma de S, inspirados nas carruagens francesas de modelo Landau, que emprestaram o nome ao modelo. A pronúncia em francês é Landau, mas aqui no Brasil se lê como se escreve mesmo. Na dianteira do capô, bem ao centro, trazia a inscrição LTD, que identificava o modelo. Na linha 500, a seta ficava na grade, composta por frisos horizontais, de farol a farol. Já na versão LTD e Landau, a grade era menor e vertical, na parte central da dianteira, sobrando ainda uma seção entre os faróis e grade, composta de lata na cor do veículo, chamado de bandeja. Nessa peça bem ao centro, eram adornados os piscas dianteiros. Para a linha 76, o Galaxy passou por grandes modificações estéticas. As alterações na carroceria aconteceram somente na dianteira e na traseira do carro. Os faróis agora ficavam dispostos na horizontal, com lanternas nas extremidades. O desenho foi inspirado nos Lincolns americanos, assim como a mira do capô, só que na horizontal. A traseira ficou mais baixa e o conjunto das luzes com 3 pequenos retângulos vermelhos formavam as lanternas, freio e piscas. As luzes de ré continuavam fixadas no para-choque traseiro. Além de todas essas mudanças, ele ganhou um novo motor, o V8 302 de 5 litros, com 199 cavalos e 39 kg de torque, melhorando sobretudo o desempenho em baixas rotações. Com o câmbio manual, ele chegava a 160 km por hora de velocidade final, com 0 a 100 em 13 segundos.
Com transmissão automática, ele chegava à velocidade final de 150 km por hora, com o 0 a 100 em 15 segundos. Esse V8 já equipava o Maverick, e claro, link na descrição com a história desse ícone, confira. Em 78, mais mudanças eram apresentadas na linha. Ganhava um volante de 4 raios, mais agradável ao toque, e o Landau era vendido em cor única, o prata continental metálico, com teto de vinil no mesmo tom. No ano seguinte, a ignição eletrônica substituía os velhos condensadores e platinados, aprimorando o funcionamento do motor e reduzindo um pouco o consumo. O ar-condicionado passava a ser integrado ao painel e o Galaxy 500 saía de linha, restando apenas as versões LTD e Landau, este apenas com câmbio automático. Um dos momentos mais marcantes de sua trajetória foi quando, na época da crise do petróleo, ele passou a ser oferecido em versões movidas a álcool, e claro, com um tanque maior de 107 litros. Uma unidade foi mesmo entregue ao presidente da época, General Figueiredo, de modo simbólico. Em 1979, o Galaxy 500 saía de linha, e depois disso, eram oferecidos apenas o LTD, o Landau e uma versão comemorativa dos 60 anos da Ford no Brasil. O Landau SE teve apenas 300 unidades produzidas e todas na cor vermelha Scala. Poucos detalhes eram adicionados aos modelos, até que em 81, apenas o topo de linha Landau estava disponível. O chamado azul clássico, muito elegante, era agora a principal cor do Landau. A fechadura do porta-malas ganhava comando elétrico, a suspensão traseira recebia estabilizador, os cintos dianteiros passavam ao tipo retrátil de 2 pontos embutido nas colunas centrais e os paralamas traseiros ganhavam pequenas lanternas laterais. Em 82, as luzes de ré eram incorporadas às lanternas e encerrava-se também a produção do LTD. Em 2 de abril de 83, chegava ao fim também o Landau, depois de 77.850 unidades produzidas entre todas as versões em seus 16 anos de luxo. No seu último ano, foram produzidas as 125 últimas unidades, do carro que deixaria seus fiéis e ricos consumidores sem um sucessor à altura. Na época, foi anunciado o Del Rey como substituto, um veículo que trazia uma realidade de itens mais próxima do gigante sedã, mas nada comparado ao luxo, porte e imponência de um Ford Landau. Foi um dos modelos mais célebres da história da indústria do automóvel no Brasil. Foi papamóvel quando o Pontífice João Paulo II visitou o Brasil em 1980. Foi o carro oficial da Presidência da República por vários anos. Era o carro da nobreza. E hoje é um grande clássico, recheado de curiosidades e detalhes que fazem cada veículo único, nostálgico e elegante. Gostaram do vídeo? Então deixe seu like, compartilhem e me sigam nas redes sociais, o link está aqui na descrição. Não esqueçam de conhecer as outras matérias disponíveis aqui no canal, feitas especialmente para você que é apaixonado por carro. Sugestões para as próximas matérias? Escrevam aqui nos comentários. E lembrando a vocês que tem vídeo novo toda semana aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.